acontece? A substância, se eu tiver uma no estado diferente das demais, já sei que o equilíbrio é heterogêneo, tá? Então eu tenho aqui, ó, né, a decomposição do CaCO3, tá? Nem não é a decomposição dele, né? Ele era aqui a reação com outro que formou NH4 aqui, mas só pra gente, né, ter uma noção, eu tenho aqui o CaCO3 está no estado sólido, o NH4 no estado gasoso e o H2S no estado gasoso. Então, esse reagente eu tenho um no estado sólido, então já sei que o equilíbrio é heterogêneo, tá? Aí vamos lá, né? Os tipos de constante de equilíbrio, igual nós falamos, então a constante, a gente fala que é o K, né? Vocês lembram? É aquele K que aparece lá na fórmula da velocidade, né? Vocês lembram que V, quando a gente vai formular a equação da velocidade, a gente fala V igual a K, que é essa constante, vezes concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes. Então essa K, então nós existimos, a gente consegue calcular dois tipos. Nós temos a constante de equilíbrio, que é que a gente fala que ela é representada pela fórmula Kc, né, pelo símbolo Kc. Por que Kc? C é de concentração. Então, quando as substâncias estão em soluções, né? Então, como que eu sei que uma substância está em solução? Quando ela vem entre parênteses aqui, né, de aquoso, tá? Então, eu sei que aquela substância ela está em solução aquosa de água, tá? Então, nós usamos a Kc. E quando a gente for falar sobre pressão, tá? Então, pressão. Quem que é o único substância, o tipo de agregação que a gente analisa a pressão? Que a pressão tem muita interferência na substância, no estado gasoso. Então, a Kp, ela se refere à pressão das substâncias gasosas. Então, se eu tenho ali na minha reação uma substância que não é gasosa, ela não entra na Kp, tá? Só vai entrar substâncias gasosas. E a Kc, ó, né, até aqui tem essa observação importantíssima lá, ó. Na Kc só entram concentrações que podem variar, como é o caso da concentração de uma substância em solução e a concentração de um gás. O gás também, por ele estar, né, em determinado gás, por estar misturado a outros gases, por exemplo, do ar atmosférico, ele também está em uma solução gasosa, tá? Então a Kc, a gente vai conseguir achar o valor dela só quando a substância está no estado ou aquoso, né, o Aq, ou G, de gasoso. E a Kp só entra lá, só participam da expressão os gases, tá? Então eu trouxe até um exemplo aqui para vocês verem. Olha lá, eu tenho, né, a oxidação do carbono, né, pode ser o grafite, pode ser, né, do carvão, né, no estado sólido. Quando eu vou fazer a Kc, o O2 e o CO2 estão no estado gasoso, então só os dois vão participar. Então a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Os coeficientes, aqui é tudo 1, viram expoentes, tá? Então por isso que ali ficou CO2 sobre O2. O C, como ele está no estado sólido, a gente fala que uma substância sólido, a concentração dele não varia. Então ele pode estar ali na reação, mas ele não vai variar. Ele está no estado sólido, ele vai continuar, né, com aquela concentração. Concentração não, com aquela, ela não vai variar para alterar o valor da constante, tá? A gente fala que as substâncias elas só apresentam densidade. O que eu tenho de dado numérico de uma substância no estado sólido em uma reação química é a densidade, tá? Agora, quando eu tenho essa substância já misturada em uma solução, então essa alteração que ela vai, reage, volta, a gente consegue achar no valor da Kc, tá? A Kp também é só gases, né? Então, se tivesse alguma coisa aqui, não entra, porque pressão que varia muito são os gases, né? São as pressões parciais dos gases, que você já deve ter visto falar, né? Com o professor Lúcio, que é a pressão parcial de um gás.
É a pressão que ele exerce sobre, né, a parede onde ele está, né? Sobre a parede de um recipiente, sobre a parede de um local. Então, aquela pressão que ele exerce, isso a gente chama de pressão parcial. Então, a pressão constante de pressão vai depender da pressão parcial da substância no estado gasoso, tá? Então, nós vimos os gráficos, né? Nós já tínhamos vistos. Para eu colocar os valores lá, na fórmula da constante tem que estar em patamares lineares, ou seja, constante. Aí eu vou olhar lá no gráfico qual que é o valor e vou representar na fórmula, tá? E para a gente finalizar, uma coisa muito importante, né, que a gente tem que falar é o valor da KC. Pelo valor, a constante ela é tão importante porque, primeiro, ela me dá, né, falou assim, quando chegar a determinado valor, eu sei que ali eu já posso medir que ela não vai variar mais. Que o valor para aquela reação experimental, eu tenho essa constante, tá? O que acontece? A gente dá para prever pelo valor se aquela reação ela vai ter mais reagentes, mais produtos, ou se vai ser bem equilibrado a concentração dessas substâncias. Então, quando a concentração for menor que 1, lembra lá que a KC é diretamente proporcional aos produtos, né? Então, se ela é menor que 1, aqui, ó, né? Vamos voltar aqui, ó, né? Então, ela é diretamente proporcional aos produtos. Se ela é menor que 1, é por quê? Porque eu tenho pouco produto, tá? Então, se ela é menor que 1, é porque o que eu vou ter mais? Eu vou ter mais reagentes, tá bom? Então, né, a KC menor que 1 significa que o equilíbrio está com maior tendência à formação de reagentes, tá? E menor tendência na formação, né, dos produtos, tá? Né? Agora, se a KC é igual a 1, tá? O que acontece? A gente fala que a reação está em equilíbrio perfeito, que eu vou ter tanta quantidade de reagente quanto quantidade de produtos, tá? E agora, se a KC é maior que 1, então ela é diretamente proporcional à quantidade de produtos. Então, quer dizer que a reação, né, quer dizer que a concentração dos produtos é maior que a dos reagentes. Tá? Então, KC maior que 1, eu tenho mais produto do que reagente. KC menor que 1, eu tenho mais reagente do que produto, são inversamente proporcionais, né? E quando eu tenho KC igual a 1, quer dizer que eu tenho o equilíbrio perfeito, eu tenho quantidade, as concentrações são iguais, tanto de produto como de reagente, eu vou ter o mesmo valor. Tá ok? Então, daí vocês, né, farão para mim os exercícios da página 324 e depois, na nossa próxima aula, nós iremos corrigir esses exercícios, tá bom? Bons estudos, até a próxima!